Bem-vindos, portistas. Este é o vosso espaço. Aqui respira-se Porto, vive-se Porto e defende-se o nosso símbolo com a mesma paixão que levamos para as bancadas, para as ruas e para a vida. Hoje trazemos um vídeo cheio de conteúdo para quem sente o clube na pele. Decisões do treinador que revelam muito mais do que parecem, entrevistas de jogadores que já sentem o peso da camisola e, claro, palavras fortes do presidente que voltou a levantar a voz. Se és daqueles que não perde um lance, que quer saber o que se passa dentro e fora das quatro linhas, então este vídeo é para ti. Já sabes, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve para estar sempre a par de tudo que mexe com o nosso Porto. Porque aquilo que se passa agora pode definir o resto da época. E tu vais querer estar aqui, na linha da frente. Francesco Farioli continua a moldar a identidade deste novo Porto, uma equipa com 7 vitórias consecutivas, apenas um golo sofrido e um grupo que respira confiança. Mas o treinador italiano não se deixa embalar pelos bons resultados. À entrada para mais uma jornada da Liga, frente ao Aroca, Farioli mostrou-se exigente, alerta e direto nas palavras. Nada de facilitismos, nada de euforias e muito menos espaço para pensar em vinganças. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o técnico foi confrontado com a polémica à volta do calendário, que obrigou o Porto a mudanças de última hora e a uma sequência intensa de jogos. Quando lhe perguntaram se isto poderia servir como motivação extra, ou até uma espécie de revanche silenciosa, Farioli cortou logo pela raiz: não há nenhum tipo de vingança. Temos de preparar e fazer por nós. Não temos tempo para gastar energia com essas coisas. A resposta foi clara, mas ao mesmo tempo carregada de subtileza. O Porto tem sentido na pele as dificuldades impostas por um calendário apertado, agravado por decisões da Liga que continuam a levantar muitas dúvidas. Ainda assim, o foco do treinador está totalmente no jogo com o Aroca. Há dificuldades com o calendário, com os adversários. Mas o nosso foco está no Aroca, nada mais. E mesmo com pouco tempo entre os jogos, Farioli garantiu que a preparação foi feita ao detalhe, mesmo que de forma diferente. Estamos habituados a gerir. Quando há competição europeia é diferente. É preciso estar concentrado em menos tempo no campo e fazer mais vídeo. Exige atenção máxima dos jogadores. Segundo o treinador, essa capacidade de adaptação é uma das chaves para o sucesso. E revelou um momento marcante. Depois do jogo em Salzburgo, estava desapontado. Senti que o nível de exigência estava abaixo do que queria. Mas no dia seguinte, no treino, voltei a ver a equipa que conheço. Há uma foto do Eustáquio a celebrar num exercício como se tivesse marcado um golo. É isso que temos de oferecer todos os dias. É esse espírito de superação e trabalho contínuo que Farioli quer preservar. Mesmo com um registro defensivo impressionante, apenas um golo sofrido em 7 jogos, o técnico italiano não quer ver a equipa relaxar. O que não pode acontecer é pensarmos que as coisas são fáceis só porque temos tido bons resultados. Há 3 meses era muito difícil ganhar um jogo. Se temos estes resultados hoje, é por causa do trabalho e da dedicação. Com esta mentalidade, o Porto entra em campo frente ao Aroca com a mesma ambição de sempre, mas com a exigência redobrada de quem sabe que uma época se constrói jogo a jogo. Farioli não quer deixar espaço para o acaso e muito menos para a complacência. Agora, com mais um desafio pela frente e com o clássico frente ao Benfica ao virar da esquina, o treinador sabe que é nestes momentos que se testam verdadeiramente os alicerces da equipa. E para isso, o combustível é claro: intensidade, compromisso e foco absoluto no próximo adversário. Porque no Porto, cada jogo é para ganhar e não há desculpas. Na antevisão ao duelo frente ao Aroca, Francesco Farioli mostrou que não subestima adversários e que cada detalhe conta. Depois de um arranque de época imaculado, com 7 vitórias em 7 jogos, o treinador do Porto reforçou a importância de manter os pés bem assentes na terra e os olhos bem abertos para os desafios que se seguem. E um desses desafios dá pelo nome de Vasco Seabra. O técnico do Aroca tem um registro interessante frente ao Porto, e Farioli não o esquece. Vi alguns números e, de facto, Vasco Seabra tem um bom registro contra o Porto. É um treinador com ideias claras, que sabe o que quer das suas equipas. O Aroca tem qualidade. É uma das equipas mais interessantes de ver no nosso campeonato, tanto com bola como sem bola, referiu o italiano, num elogio que foi além do discurso de circunstância. Farioli sabe que este não é apenas mais um jogo. Apesar de estar numa sequência 100% vitoriosa, o Porto enfrenta um calendário exigente, e cada jogo é uma oportunidade para cimentar a identidade da equipa e testar a profundidade do plantel. Ainda assim, o foco está sempre no próximo adversário. Temos de estar preparados para tudo, disse o técnico,
afastando a ideia de que o jogo com o Aroca pode ser encarado com menor intensidade. O treinador não esconde a admiração pelo futebol praticado pelo Aroca. E foi mais longe quando se falou da pesada derrota que a equipa sofreu frente ao Sporting por 6-0. Farioli não se deixou levar pelo resultado. Tenho uma opinião completamente diferente. Antes da expulsão, o jogo estava muito equilibrado. O Aroca não permitia ocasiões de golo e estava a jogar bem. A dinâmica mudou por completo com o cartão vermelho, explicou. Com esta abordagem, Farioli deixou um aviso claro aos seus jogadores. Não há espaço para relaxar. Tenho alertado os jogadores há dias sobre o que vamos enfrentar. O Aroca tem ideias, tem qualidade e, se não formos intensos, podemos ter dificuldades. Estas palavras mostram um treinador atento, estratega e consciente de que uma boa sequência de resultados não garante nada no futebol moderno. Para Farioli, cada jogo é uma nova história e todos os detalhes contam, desde a preparação tática até à mentalidade competitiva do grupo. E por falar em mentalidade, Farioli aproveitou para deixar mais uma mensagem sobre a importância de manter a intensidade em todos os treinos e jogos. O treinador tem sido incansável em pedir fome aos seus jogadores. E os exemplos sucedem-se. Ainda na conferência anterior, falava com orgulho de imagens como a de Eustáquio a festejar um golo num simples exercício de treino. Pequenos gestos que, para ele, revelam um espírito certo para uma época longa e exigente. Este Porto está a ser construído com base na exigência, no detalhe e na mentalidade. E Farioli não esconde que, apesar do bom arranque, há muito a corrigir e a melhorar. O respeito por adversários como o Aroca é, também, uma forma de manter o grupo alerta e focado. Às 20 horas de hoje, no Estádio do Dragão, o Porto volta a entrar em campo. O adversário é o Aroca, mas o verdadeiro desafio está dentro da cabeça dos jogadores. Manter a mesma fome, a mesma ambição e o mesmo foco. E é esse o jogo que Francesco Farioli está determinado a vencer. Borja Sainz já não é apenas mais uma cara nova no plantel. É, neste momento, uma das vozes que mais entusiasmo transmite dentro do balneário do Porto. Em entrevista exclusiva à revista oficial do clube, o extremo espanhol abriu o coração e contou tudo, desde o momento em que recebeu o telefonema até à forma como se sente agora, já com golos, assistências e objetivos bem claros. Nem pensei. Quando o meu agente me disse que o Porto estava interessado, a resposta foi imediata. Quero ir. As palavras de Borja não podiam ser mais diretas. E não é para menos. Estamos a falar de um jogador que cresceu a ver o Porto conquistar títulos europeus, erguer troféus internacionais e formar lendas. É o maior clube de Portugal. Sempre vi aqui grandes jogadores, grandes conquistas e a Liga dos Campeões. Não é qualquer clube que a ganha, afirmou, com brilho nos olhos. A transferência foi oficializada no último verão, com valores que podem atingir os 15,3 milhões de euros, consoante objetivos. Um investimento pesado, mas que começa a justificar-se em campo. Em 7 jogos, Borja já marcou 2 golos e fez uma assistência, mostrando estar cada vez mais entrosado com a ideia de jogo de Francesco Farioli. Mas nem tudo foi fácil no início. Custou-me um bocadinho adaptar-me. Sentia-me estranho em campo, sem confiança. Ainda não conhecia bem os colegas, nem as ideias do mister, confessou. Essa fase, no entanto, ficou para trás. E muito graças ao ambiente que encontrou no clube. Desde o primeiro dia sentiu o apoio de todos. Colegas, staff, presidente, equipa técnica. Aqui é mesmo uma família. E foi precisamente essa palavra, família, que mais repetiu. Borja diz sentir-se em casa, e não apenas porque tem outros espanhóis ao lado. Isso ajuda, claro, mas o mais importante é o espírito de grupo. Toda a gente está lá para ti, nos bons e maus momentos. E isso, para mim, faz toda a diferença. O jogador sublinhou ainda o papel dos adeptos. O apoio que recebi foi incrível. Sentimos isso no estádio, nas ruas, nas redes sociais. Quando jogas num clube com esta paixão, tudo se torna mais especial. Quanto à época, Borja está rendido à forma como a equipa tem entrado em campo. 7 jogos, 7 vitórias. Estamos a trabalhar muito bem e isso nota-se. Cada treino é levado com intensidade máxima. Pensamos jogo a jogo, não estamos a olhar para o futuro. Só queremos continuar neste caminho. O extremo não esconde ambição. Quer ganhar títulos, marcar mais golos e fazer história com a camisola azul e branca. E sente que tem tudo para isso. Tenho tudo aqui. As condições, o apoio, a estrutura.
Só tenho de dar o meu melhor e ajudar o Porto a conquistar o que merece. No balneário, a integração também foi rápida. Jogadores como Pepe, Galeno ou Nico Gonzalez foram fundamentais na adaptação. E Farioli é um treinador exigente, mas justo. Sabe o que quer da equipa e transmite confiança. Aprendemos todos os dias com ele. Borja Sainz chegou como reforço. Mas, com esta entrega, já começa a ganhar estatuto de referência. E para os adeptos, ouvir um jogador recém-chegado dizer que sente o Porto como casa vale tanto como um golo no Dragão. O Porto está a dar sinais claros de mudança. E essa mudança começa no topo. André Vilas-Boas, atual presidente dos Dragões, não hesitou em partilhar com orgulho os resultados financeiros do primeiro semestre da época 2025-26. A mensagem foi clara. Os números são positivos e isso permite, finalmente, virar uma página importante na história recente do clube. Foram meses exigentes, mas estamos a colher os frutos de uma gestão rigorosa e ambiciosa, afirmou Vilas-Boas, visivelmente satisfeito. Mais do que palavras de circunstância, o presidente falou com dados na mão. O clube apresenta resultados financeiros no verde, algo que não acontecia há muito tempo e que representa um ponto de viragem estratégico. Este equilíbrio nas contas não serve apenas para mostrar força nos relatórios anuais. Segundo Vilas-Boas, é esta solidez que está a permitir ao Porto fazer o maior investimento dos últimos anos no plantel principal. Ou seja, há uma ligação direta entre a responsabilidade financeira e a ambição desportiva. Não se trata apenas de poupar, trata-se de crescer com critério. O caminho da sustentabilidade do nosso crescimento está a ser feito com rigor e ambição. É um esforço coletivo, frisou o líder azul e branco. E esse esforço envolve todos, da administração à equipa técnica, dos jogadores aos adeptos, todos têm contribuído para o renascimento do clube, dentro e fora das quatro linhas. Os primeiros sinais já se viram neste mercado de verão. Jogadores como Borja Sainz, William Gomes ou Nico Gonzalez chegaram com peso e ambição. A equipa de Farioli está a render, os resultados estão à vista e a ligação entre a estabilidade fora de campo e o sucesso dentro dele parece mais evidente do que nunca. Mas o presidente não se limita aos números. Para Vilas-Boas, este Porto é mais do que uma instituição com contas organizadas. É um símbolo de identidade, de garra e de uma mística que se sente, não se explica. E foi isso que voltou a destacar durante a cerimónia das Rosetas de Diamante, onde homenageou sócios com 75 anos de ligação ao clube. Foi nesse momento que também fez questão de lembrar figuras como Pinto da Costa, Jorge Costa, Pedroto ou Artur Jorge, reforçando que o passado inspira, mas é no presente que se constrói o futuro. Temos de honrar este legado com ambição, trabalho e união. Lutaremos sempre pela verdade desportiva e por regras justas, garantiu, perante uma plateia emocionada. O discurso de Vilas-Boas é, portanto, mais do que institucional. É uma declaração de intenções. O presidente quer um Porto competitivo, sustentável e respeitado, mas também quer um clube que mantenha viva a sua essência. E sabe que o equilíbrio entre tradição e modernidade é o verdadeiro desafio dos tempos atuais. Para os adeptos, a mensagem é clara. O Porto está vivo, está organizado e está a preparar-se para lutar, dentro de campo, com a mesma força com que se reorganizou fora dele. E num futebol cada vez mais dominado por interesses e instabilidade, este sinal de solidez pode ser o verdadeiro trunfo azul e branco para os próximos anos. André Vilas-Boas não tem medo de dizer o que pensa, e voltou a provar isso. No editorial da mais recente edição da revista Dragões, o presidente do Porto disparou em todas as direções, com críticas duras e diretas à Liga Portugal, liderada por Reinaldo Teixeira. Para Vilas-Boas, os erros têm sido tantos, tão consecutivos e tão graves que já não se podem chamar de episódios isolados. São, nas suas palavras, trapalhadas em catadupa. A polémica do momento? O adiamento do jogo com o Aroca, que acabou por ser remarcado para uma segunda-feira, a escassos dias do clássico com o Benfica. Para o líder portista, este tipo de decisões não só prejudica desportivamente o clube, como expõe a falta de planeamento e organização da entidade que gera o futebol nacional. Pior era impossível, escreveu, sem rodeios. Mas Vilas-Boas foi ainda mais longe. Lembrou que Portugal está à beira de perder posições no ranking da UEFA, com a Bélgica a aproximar-se perigosamente. Isso teria consequências pesadas. Só o campeão nacional teria acesso à Liga dos Campeões, o que significaria perdas milionárias em receitas. O enfraquecimento do futebol português é real e preocupante, alertou. E depois lançou a pergunta óbvia: o que tem feito o principal responsável por esta situação?
A resposta foi seca. Pouco. Muito pouco. Vilas Boas acusou a liderança da Liga de ser inócua, vazia e de viver mais preocupada com as aparências do que com os verdadeiros problemas do futebol nacional. Os artigos de opinião elogiosos nos jornais, os diretores executivos bem pagos e a falta de medidas concretas foram alvos diretos da sua crítica. O presidente do Porto falou ainda de decisões que desafiam o bom senso, como o quase adiamento do jogo com o Nacional e o tal reagendamento com o Aroca. Segundo Vilas Boas, tudo isto coloca em risco a preparação física e mental da equipa, que está envolvida em múltiplas frentes: Campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal. Mas apesar das críticas, o tom também foi de combate. Vilas Boas garantiu que o Porto vai continuar a lutar, jogo a jogo, até ao último minuto. E usou o exemplo da vitória europeia em Salzburgo para mostrar que a equipa está pronta. Naquele remate do William Gomes estava o talento e a garra de uma equipa disposta a mostrar ao mundo o que é ser Porto. O presidente fez ainda questão de lembrar nomes como Jorge Costa, Jorge Nuno Pinto da Costa e até o recém-lesionado Neuen Pérez, mostrando que este Porto joga com a alma de todos os que vestiram e ainda vestem a camisola azul e branca. No fundo, este editorial foi mais do que um desabafo. Foi um grito de alerta e uma promessa. Vilas Boas quer um futebol português mais forte, mais justo e mais bem gerido, e quer um Porto que continue a incomodar quem se sente confortável no poder. Porque, como ele mesmo disse, somos uma força que incomoda muita gente. Agora, com o clássico à porta, as palavras do presidente soam a mobilização total. Os erros do passado não vão ser esquecidos, mas dentro de campo, a resposta será dada a Porto, com raça, intensidade e vitórias.